Começa agora o programa A Voz do Povo. Transparência, respeito é o nosso lema, nossa bandeira. A verdade, sem remendos, sem mentiras. A Voz do Povo, nosso projeto. Um jornalismo sério, amadurecido, combativo, claro, definido. Está no ar A Voz do Povo, com Arimar Souza de Sá. Olá, Porto Velho, alô, Rondônia, muito boa tarde. Estamos iniciando a edição de hoje do programa A Voz do Povo em rede estadual. Portanto, então, a partir deste momento até às 13 horas, certamente você vai ficar por dentro do debate qualificado e também da informação precisa. O programa de hoje, tema é violência contra a mulher. E a presença do Dr. Everton Aguiar, ex-procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Rondônia. Vamos debater tudo relacionado à violência contra a mulher. Muitos assuntos vêm palpitando no meio social de companheiros que acabam matando suas companheiras. Vários e vários casos já aconteceram. Teve aquele bem eloquente que foi de Candeeiro de Jamari, onde a vítima ainda foi na delegacia dizer da sua agrura o que estava vivendo e seguido seu companheiro a matou. Bom, colocadas essas considerações, eu quero abrir o programa de hoje falando a respeito da operação deflagrada pela Polícia Civil para combater tráfico de drogas. Você acha no site rondonoticias.com.br e também no site dfmnews.com.br. O Ministério Público recomenda a anulação do processo para eleições do Conselho Tutelar. A operação tenta prender suspeitos de incendiar caminhão do IBAMA. Do outro lado, tem a chamada da entrevista do Dr. Everton Aguiar. Também tem bandidos sequestram homem em Porto Velho e mantém em cárcere. São algumas das manchetes do Rondon Notícia. Pode mandar mensagem para nós, 993 17 27 15. Quero abrir o programa de hoje, uma vez mais, pedindo a atenção do DR, da Prefeitura da Capital, no que se relaciona a cuidar do espaço alternativo. Ali, dinheiro público foi jogado no lixo, pelo que eu vi, pelo que eu tenho visto ali no espaço alternativo. Por falta de água, por falta de cuidado, um patrimônio daquele tamanho, as árvores já se acabaram nesse período de verão. Também ali não tem banheiro, os banheiros têm, mas estão fechados. Os ambulantes se estabeleceram de qualquer forma. Não há um gerenciamento naquele lugar. Falta gerenciamento, falta uma pessoa para cuidar daquele patrimônio público. Bens de uso comum do povo, exatamente igual àquele que a gente vê, tem que ter o cuidado necessário, não tem como deixar se estragar. E daí eu queria pedir, se não for o DR, se for a prefeitura, não interessa. Alguém tem que cuidar daquilo. Alô, coronel, diretor do DR. Alô, prefeitura da capital. Até por questão moral, a prefeitura, haja vista, está dentro dos quadrantes do município, deveria cuidar daquele espaço, independente de ser do DR a direção. Bom, tecidas essas considerações, eu quero abrir o programa de hoje, já estando a presença aqui da Érica Del Carmen, o Jean Fialho, o Adonal Santos e tantas outras pessoas que nesse momento já se ligam na Voz do Povo. O tema hoje é violência contra a mulher. Promotor de Justiça, Dr. Everton Aguiar, o nosso ilustre convidado. A entrevista começa agora. A Voz do Povo, entrevista. O programa Voz do Povo, em nome de seus ouvintes e internautas, ouvintes em todo o estado, internautas do mundo, tenho o prazer de receber o Dr. Everton Aguiar e registrar a alegria de tê-lo aqui pela primeira vez. Boa tarde, Dr. Everton. Seja bem-vindo à Voz do Povo em rede estadual. Boa tarde, caríssimo Arimar. Boa tarde, povo de Rondônia. É um prazer enorme estar aqui com você, participando do programa A Voz do Povo. A Voz do Povo que você usa como um espaço de fala para o benefício do povo de nossa terra. Fico honrado, lisonjeado com o convite, para que na manhã de hoje possamos conversar sobre um tema de vital importância e de muita sensibilidade referente à violência contra a mulher, essa violência tão séria, tão grave, tão crescente,
que assola o nosso Estado e nos coloca em uma posição trágica do quarto Estado mais violento do país em relação às mulheres. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui com você. Um prazer nosso, doutor Everton. Doutor Everton, esse mal que assola as mulheres em todo o país, a seu ver, o senhor que é um lutador sobre essas questões relacionadas ao bom trato à mulher, violência contra a mulher, onde é que está o nascedouro desse mal, doutor Everton? Nós temos, para analisar a violência contra a mulher, nós temos que fazer uma análise sistêmica desse problema e encará-lo como um fenômeno social provocado pela masculinidade tóxica que é incutido na nossa criação desde a mais tenra idade. Isso vem de Lampião, não? Muito antes. A nossa cultura toda é uma cultura firmada em que o homem é o cabeça do casal, o homem ele é preparado para o comando, para estar à frente, para estar deliberando. A criança é educada desta forma, a criança é educada colocando ela em alguns estereótipos, isso é coisa de menino, isso não é coisa de menina, o menino tem que fazer isso, o menino não pode fazer isso. Você vai criando estereótipos e vai encaixando as pessoas dentro desses estereótipos. Isso faz com que cresça aí, então nasça daí essa masculinidade tóxica, que é o machismo exacerbado. E esse machismo não é exclusividade dos homens. As mulheres são muito machistas também, e são as mulheres que criam seus filhos, e as mulheres criam os seus filhos também estimulando essa masculinidade tóxica. E é justamente essa toxicidade na masculinidade que faz com que a violência venha a ser crescente. Isso de uma maneira mais ampla, falando assim de uma forma mais geral. Aspectos históricos. Exatamente. Podemos agora, depois, começar a fatiar, estratificando o problema. Mas, de maneira geral, o que gera tanta violência contra a mulher? A falta de respeito. E essa falta de respeito, ela é oriunda de onde? Da imposição de estereótipos para o homem e para a mulher na sociedade que nós criamos. Então nós temos um problema social que deve ser enfrentado como um fenômeno social. Mas com essas mudanças todas, essa modernidade batendo as portas aí, essa mudança não chegou à cabeça de algumas pessoas, a seu ver? Chegou. Tem chegado. Tanto tem chegado que nós hoje temos uma maior visibilidade da violência contra a mulher. Mas isso não faz com que aqueles que já assim estão culturalmente formados mudem sua forma de pensar. Esse aumento vertiginoso, a seu ver, ele decorre da educação desse povo, já entendendo o problema e as mulheres tendo coragem de fazer o registro? Sim. Ou é o aumento que o Brasil experimenta de uma forma geral, porque o Brasil cresce desordenadamente, passa pela pobreza e falta de educação e por aí afora? Qual é a sua visão sobre isso? As duas perspectivas são verdadeiras. A mulher, hoje, ela tem mais consciência em razão de espaços como esse que você está nos abrindo. Olha a capilaridade da sua audiência, nós estamos no estado todo, estamos na rede mundial de computadores, então isso dá uma capilaridade. Você hoje fala sobre a violência contra a mulher, você tem essa oportunidade. Esse espaço de fala cria conscientização. Quando cria conscientização, a pessoa passa a buscar forma de defender o seu direito. Então isto é verdade, isso é fato. A conscientização tem estimulado a muitas mulheres, e não só as mulheres, como a sociedade, participar deste combate, avisando as autoridades que alguma vizinha sofre violência ou algo do gênero. Então, isso é verdade. Sobre uma outra perspectiva, a questão do crescimento do Brasil e as crises econômicas, socioeconômicas, socioculturais que o Brasil vem enfrentando, estimula também a violência. Agora, quando se fala em número de desempregos, em crises sociais, tudo isso... A dependência econômica da mulher ao companheiro ainda é um dos grandes fatores, não para a violência, mas para a manutenção da mulher no ciclo de violência. Não é a necessidade patrimonial que provoca a violência, mas a mantém dentro daquele ciclo, porque ela precisa de empoderamento, ela precisa ter condições de romper aquele ciclo e decidir o caminho que quer dar à sua vida. Se ela tiver condições financeiras, isso fica mais fácil. Mas não é só esse problema, nós temos ainda um problema maior, que é a violência psicológica. A mulher passa a ter uma dependência emotiva em relação ao homem. Isso é um adoecimento, então nós precisamos enfrentar isso também como uma questão de saúde pública. O enfrentamento dessa questão, sob a sua ótica,
passa por que elementos de convicção para o companheiro? Primeiramente, uma visão cultural. Ele tem que entender que uma relação ela deve ser edificada sobre o respeito. E respeito ocorre quando a pessoa olha para aquele com quem ela convive e reconhece a importância daquela pessoa no relacionamento da mesma forma que essa pessoa se reconhece importante. De sorte que esse equilíbrio faz com que as pessoas vivam sabendo que cada um tem o seu grau de importância, sem submissão, sem um estar subjugando o outro. Ou seja, essa história de que eu sou o homem, eu sou o cabeça do casal, eu sou o chefe da família, eu mando na família. Isso não é verdade. Passa também pela questão do sentimento mútuo, né? Porque se não for só de um lado, não adianta nada. Exatamente. Por isso que nós falamos ao começo que esse machismo tóxico, ele fruto de toda essa situação sociocultural, também é da mulher. A mulher, ela foi educada de forma machista. E ela educa seus filhos de forma machista. Ou seja, dizendo, homem não chora, homem não pode aguentar desaforo, o homem tem que ser respeitado. Seja, bateu, levou? Bateu, levou. A mulher me ofendeu, deu um tapa na boca dela porque ela me ofendeu, porque eu tenho que ser respeitado. Mas ela também tem que ser respeitada. É esta relação mútua de respeito. Dar ao respeito. Exatamente. Então, a questão está no respeito das partes. As partes precisam se respeitar mais. Qual é o maior problema, então? A falta de respeito no convívio social, no convívio familiar. 12 horas e 13 minutos, o debate esquenta. Liga pra gente aí, mande mensagem, 99317-2715, o WhatsApp hoje, com a presença do promotor de justiça, Everton Aguiar, que trabalha diretamente nessa questão ligada à defesa da mulher. Você mande mensagem, nós estamos aguardando. Registrando aqui o meu amigo Adonal, a Eliette, Lili, a Eliette está na Suíça. Olha que bacana. Ligada na Voz do Povo. Meu amigo Cláudio Nocrato, ligado na Voz do Povo aqui em Piripiri. Piripiri, lembra daquela música do... Lembro. Não lembro de quem é, mas eu lembro. Meu Deus do céu. Eu vim de Piripiri, é do meu ilustre Cláudio Nocrata, lá em Piripiri, lá no Piauí. A Eliette está ligada na Voz do Povo, muito obrigado. A Lenita Rodrigues, Moreira Dantas, o Abel Machado Bisneto, olha lá, doutor Everton, lotadinho, olha aí, ó. Que bacana. O Florivaldo Duarte, o Carlos Humberto se ligou na Voz do Povo também, o Léo Paes, o Jean Fialho e tantas outras pessoas que estão ligadas aí na Voz do Povo nesse momento, prestigiando o programa. Muito bem, doutor Everton, quando chega ao limite do espancamento, a presunção é que não há desvio de rota, senão o próprio tempo. Quando chegou ali, é porque lá atrás já tem alguma coisa que estragou a relação. Não tenha dúvida. Esse é o raciocínio fundamental, Alibar. As pessoas, a grande maioria das pessoas, elas só reconhecem a violência no momento em que ela é exteriorizada pela agressão física. No entanto, a agressão física ela é precedida de uma outra violência, que é a violência psicológica, a violência moral. Esta violência é tão grave quanto, porque é justamente esta violência que faz com que se chegue a estágios mais violentos. A violência, ela tem uma escala, e essa escala, o início dela é a violência psicológica. Tem que matar no nascedor. Exatamente. É esse o momento que faltou o respeito. Dali ela só vem se agravando. E se não cessar o ciclo de violência, chega-se ao feminicídio, que é um número muito grande. Nós temos um número de feminicídios crescente em nosso estado, em nosso país. Isso precisa ser enfrentado. Por que está acontecendo tanto isso, já que tantas políticas são desenvolvidas? São situações que precisam ser enfrentadas. Essas políticas são eficazes? O que está faltando? Será, você é um homem do direito, será, Arimar, que é o direito penal que vai resolver isso? Claro que não, amigo. Isso não é caso somente de polícia, é caso de polícia também. O direito penal tem que fazer o seu papel, aplicar a reprimenda àquele agressor que descumpriu a norma estabelecida pela lei. Mas o direito penal não é o remédio eficaz para solucionar esse mal. O tratamento é preventivo e não curativo. E não curativo. Nós temos que trabalhar lá atrás. Nós temos que cuidar do homem agressor, porque esse homem está adoecido. Nós temos que cuidar da mulher vítima, porque também está adoecida. Se me permite um exemplo. Imaginemos aqui, nas Nações Unidas,
uma mulher andando com a sua bolsa. De repente passa ali um roubador e subtrai aquela bolsa. Ela grita, ladrão, pega ladrão. Naquele momento ela se reconhece vítima de um roubo e já aponta para a pessoa que ela identifica como o autor daquele roubo. Instante depois, esse autor, essa pessoa é pego pela polícia. Naquele momento ele se reconhece ladrão. Fala, perdi, tá aqui a bolsa, estou preso. Veja que nós temos situações bem delimitadas. A vítima se reconhece como vítima, o ladrão se reconhece como ladrão. Vamos agora para a violência doméstica. Eu tenho uma vítima que não se reconhece vítima e temos um agressor que não se reconhece agressor. Veja a especificidade do problema. O reduto é dele, está na casa dele, o domínio é dele. Ele não se reconhece como um agressor. E é este agressor que a vítima terá que almoçar com ele, sentar-se à mesa com ele, jantar com ele, dormir com ele, fazer sexo com ele. É este agressor. Vejam que são tratamentos diferentes, por isso que nós pedimos tanto um tratamento diferenciado para a mulher na delegacia da mulher, que ela tenha capacidade daquela delegacia, de, além das competentes delegadas que nós temos, que se esforçam, são pessoas que merecem todo o nosso respeito, tenham também uma equipe multifuncional, profissionais da psicologia, assistente social, para fazer o acolhimento dessa mulher, e essa mulher precisa de um tratamento diferente. Nós temos que cuidar tanto da mulher como do homem. Mas nesse aspecto aí, considerando que seres são falíveis, parece-me que a atenção é dada apenas à vítima nesse sentido. Pelo que eu presumo aí, que aconteceu fatos que eu levei alguém à delegacia, e quando eu cheguei lá, e eu não vou citar nomes aqui, o tratamento foi de murro em cima da mesa e dedo em riste para o suposto acusado, o acusado lá. É claro que eu não estou puxando aqui para A nem para B, mas estou dando um fato concreto que eu vi. Exatamente. Então, se há uma doença que atinge a mulher, o homem, praticamente ele atingiu a mulher e atinge o homem e, sobretudo, o agressor. Exatamente. Eu quero ir para o intervalo, eu vou para o intervalo. E na volta eu quero pedir a sua excelência, o ouvinte da Voz do Povo da capital, você do interior, você que se liga na Voz do Povo, nós vamos tratar também de mulheres que são brabas também, no aspas, né? Também vamos tratar os dois lados aqui para não pender nem para A nem para B, mas buscar as soluções que se oferecem para um problema tão grave que se insinua no seio da família e que acaba causando morte, deixando vítimas, órfãos e tudo mais. Perfeito. Eu vou fazer um intervalo, eu volto com o segundo bloco da Voz do Povo, abraçando aqui a minha ilustre Val Ramos, está gostando do programa, meu amigo Josemar Monteiro também se ligou na Voz do Povo, o Francisco Chaves Rodrigues e tantas outras pessoas que nesse momento me dão o prazer de estar ligado aqui no programa. Vou para o intervalo, eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Agora o agricultor já pode ficar tranquilo, pois com a parceria do Grupo César Cassol Calcário, a produção cresce e aparece. Estou falando de um calcário com excelente qualidade, que corrige o solo, valoriza o seu fertilizante e multiplica a produtividade. Ligue e comprove. 3442-8536. E pode comprar sem medo, pois o César Cassol garante. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. Bicicletas Rodzan, 30 anos, pedalando com você. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal.
O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Para levar comida à nossa mesa, o Homem do Campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia o empreendedor rural a tornar o seu sonho em realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o Homem do Campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. Estamos de volta com o segundo bloco da Voz do Povo, a sua tribuna popular, todo dia, ao meio-dia no seu rádio, segunda a sexta-feira, trazendo sempre um tema diferente para debate aqui. E, claro, buscando através dos convidados, das autoridades que vêm ao programa, as possíveis soluções para os casos que se apresentam. Hoje, eu debato aqui a violência contra a mulher. E claro que eu queria pedir a gentileza sua de compartilhar, você que está no Facebook, compartilhe essa entrevista aí. É uma entrevista que eu estou procurando levar de forma didática, que é para você ter os elementos de convicção. Se amanhã, e Deus há de livrar, aconteça com você, com o vizinho, com alguém da sua relação, você tenha as medidas que podem tomar. Tá bom, então? Mande mensagem para a gente. 99317-2715, o WhatsApp aqui da Voz do Povo. O Francisco Chaves Rodrigues está na Voz do Povo. A Sueli Gomes fala de medidas protetivas. Ela está querendo saber por quê. Daqui a pouco eu chego lá. Ainda vou fazer, Sueli, um pouquinho mais da minha pauta aqui, para poder a gente engrossar mais o debate. O Antônio Salinha Evangelista, ligado na Voz do Povo. E a Sueli eu já registrei. Bom, nós falamos na abertura do programa e sobre a ótica do promotor, o doutor Everton Aguiar, sobre o machismo que predomina, que faz com que o homem tenha na mulher dele a propriedade dele, não é assim, doutor? Exatamente. E dessa propriedade é dele, faz o que ele quer. Na verdade, do ponto de vista prático, não é bem isso, não. Há uma relação em que o respeito tem que predominar para que a vida siga o curso natural, normal, de família, de criar filhos, de amor, enfim. Pois bem. E eu falava ainda no final do bloco a respeito do espancamento. Quando se chega ao espancamento, é porque lá atrás a relação estragou, não se deram conta e chegou onde chegou ao espancamento e no final acaba chegando ao feminicídio. Bom, o senhor falava agora há pouco que Porto Velho é o quarto... Rondônia, o estado mais violento em relação às mulheres do país. Bom, dentro das causas que se pode identificar, o que se deflui disso? As causas dessa violência... Em Porto Velho e Rondônia. Nós precisamos, para encontrar a causa, nós temos que olhar para a família. Fortalecer a família. Exatamente. Como? Princípios de família, em especial o respeito. Arimar, meu caro, e seus ouvintes, olha que coisa interessante. O Brasil é um país que registra, em 2018, 64 mil homicídios. Nós não temos guerras étnicas, nós não temos conflitos armados políticos, nós não temos lutas por território interno. Então, essa violência é violência urbana, por mau convívio social. Falta gerenciar a intolerância. Essa intolerância vem da onde? Vamos atrás da gênese dela. Estudos da ONU mostram que crianças e adolescentes que cresceram em um ambiente de violência doméstica tendem a reproduzir esse padrão de comportamento adquirido na vida adulta e em sociedade. Então nós temos aqui adolescentes que cresceram vendo a mãe ser espancada pelo pai, a irmã sendo espancada pelo pai, a irmã sendo violentada por parentes, por amigos próximos do pai, e ninguém nunca fez nada para proteger. Pai chegando bêbado em casa? Pai chegando bêbado em casa, batendo nele, batendo na irmã, batendo na mãe, batendo em todo mundo. Então ele cresceu com esse padrão de comportamento adquirido. Aquela foi a cultura que ele desenvolveu. Ele está grudado na mente dele. O que você pode esperar de uma pessoa assim na vida em sociedade? Que seja um rapaz atencioso,
amoroso, um paciente. Não, ele não tem aquilo. Ele vai reagir de uma forma violenta com aquilo que foi internalizado nele ao longo da sua criação na vida e sociedade. E aí você começa a entender o porquê que nós somos tão violentos. Porque nós temos um problema sério de desrespeito familiar. E esse desrespeito familiar desagrega a família. E agora, como resolver isso? Precisamos, então, se o problema é social, se estou falando de um fenômeno social, preciso que o Estado, e me refiro ao Estado, não estou me referindo ao Estado, somente a Federação. Estado político, Estado-nação. O Estado, ele traga para si essa responsabilidade. E não traz. Não traz. Este é o nosso maior problema. O Estado tem que identificar, olha ali, essa célula da sociedade está com problema. Como eu faço para cuidar disso? Porque o que é preciso para que aquele xingamento, aquele desrespeito não vire uma agressão física, não vire um feminicídio? O que eu preciso? Romper o ciclo de violência. Porque se eu não rompo o ciclo, ele vai crescendo. Como é que se rompe esse ciclo? É com a intervenção. Cuidando dela, cuidando dele. Aí, preparo técnico é necessário. Por isso a necessidade de nós termos profissionais na criar o Ministério da Família. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Ou então que, se não a ponto do Ministério da Família, que o governante olhe e veja, esse problema é meu. Ou seja, que se olhe para isso com um ar de pertencimento. Este homem está adoecido, não vai ser apenas colocá-lo na cadeia que vai resolver o problema. Ele vai sair da cadeia e vai voltar a delinquir. Quando ele vai para a cadeia, ele vai dizer ao pai, aos filhos, eu estou aqui porque a sua mãe me colocou. E isso passa a gerar para a mãe um problema. Doutora, esse sentimento seu é o do Ministério Público? O Ministério Público põe o dedo na ferida e só aponta para acusar? Ou o Ministério Público, nesse momento, se engaja e, consequentemente, olha os dois lados da questão? Nós temos projetos desse engajamento. Estamos buscando, por diversas formas, buscar essa conscientização, levar para a discussão disso dentro daquilo... Há palestras, há sentimento de educação? Nós fazemos inúmeras palestras. Temos agora o projeto de irmos aos distritos Alto, Baixo e Médio Madeira, levando essas informações, atendendo as pessoas lá, buscando conscientizá-la, dizendo o que é importante para a mulher, explicando para a mulher que quando se fala em empoderamento, não é que ela se transformou na Mulher Maravilha, não, a super-heroína, não é isso. O empoderamento... Nem a chefe da casa. Nem a chefe da casa. O empoderamento que se fala, que se busca, é dar a ela poderes para que ela decida. Então o empoderamento é para si, não é para terceiros. É para que ela tenha condições de decidir o rumo que vai dar na sua própria vida. Doutora, quando o mal se instala, eu estou falando do mal da violência contra a mulher, e ela tem a dependência econômica do marido, a seu ver, como é que ela deve sair desse emaranhado? Precisamos agora, novamente, de políticas públicas. Eu preciso ter condições de que essa mulher passe por um curso profissionalizante, que ela, a partir de criar uma profissão, tenha a condição de prover o próprio sustento, porque se não tiver isso, ela vai voltar para o ciclo de violência, porque ele bate nela, mas garante o almoço, garante a janta, garante a comida das crianças. Então ela se submete a essa violência em razão dos filhos, em razão da sua própria subsistência. Ela cai naquela máxima, ruim com ele, pior sem ele. Não tenha dúvida. O que é importante para romper isso? Políticas públicas. Políticas públicas sérias, eficazes. Acima de tudo, amigo Arimar, é importante que os governantes digam, isso é prioridade. Nós estamos na época agora de construção do nosso orçamento. Precisa ter verba para enfrentar isso. Isso é fundamental. A violência contra a mulher, a violência doméstica está refletindo na sociedade. Se nós investirmos nisso, vamos investir menos em segurança pública, porque essa questão de saúde pública, nós temos uma sociedade adoecida. Essa masculinidade tóxica, ela é uma doença, está adoecendo as pessoas, tanto homens como mulheres. O homem tem que ser tratado. Se ele está repetindo esse padrão de comportamento adquirido, ele tem um problema de ordem psicológica que tem que ser tratado. Não é só colocando ele no presídio, não adianta eu pegar ele... Aí é a origem da minha pergunta ao Ministério Público. Eu tenho 8.500 processos tramitando na nossa vara criminal, 8.500. Vai resolver o que eu colocar 8.500 homens na cadeia? Nada. Se nós não tratarmos, se nós não olharmos para ele com sensibilidade, se nós não buscarmos meios de que este homem olhe para si, se reconheça como problema, se reconheça como agressor e queira mudar, sozinho ele não consegue, e não vai ser no Panda que ele vai conseguir isso. Aliás, muito pelo contrário.
O Panda Vai voltar pior, né? pode colaborar. Ele tem que sofrer a sanção. Tem. Assim determina a lei penal, mas de forma paralela. Tem que ter um olhar mais sensível, tanto para o agressor como para a vítima. Mas é isso que ocorre, doutor, depois de uma condenação? Somente o judiciário tem um projeto como esse, que é o Projeto Abraço. E veja bem, é uma ação atípica, porque não cabe ao judiciário fazer isso. Isso deveria ser um projeto do executivo. Isso é no vácuo da ausência do executivo. Exatamente. Então, a nossa vara de violência doméstica tem o Projeto Abraço. Então, os condenados, nós mandamos para esse Projeto Abraço. Convidamos as mulheres a participarem também, separadamente, mas ele é obrigado aí como parte da pena. Ali, ele tem inúmeras conversas com psicólogas preparadas pelo TJ. Tem dado resultado? Muito resultado. O número de reincidências das pessoas que participam do Projeto Abraço é baixíssimo, mas é limitado à capital. É pequeno. Precisa ser muito maior, precisa ser algo de Estado. É um projeto que foi desenvolvido pelo Poder Judiciário. Quem foi o grande artífice disso foi o doutor Álvaro, que é um profissional comprometidíssimo com a causa. O doutor Álvaro criou esse projeto funciona, com ele vai ser pequeno. É pequeno, o problema é muito maior. Vou trazê-lo aqui na Voz do Povo. É muito maior. Para falar sobre isso, né? Bom, vamos ao intervalo, então. Na volta, Sua Excelência, ouvinte da Voz do Povo, devidamente posicionado, pedir para você compartilhar essa entrevista, você que está no Face, 993-17-2715, o WhatsApp aqui da Voz do Povo. Abraçar o Valdemir Camilo, o Christian Mar, o professor Otacílio Moreira de Carvalho, o Raimundo Santana também se ligou na Voz do Povo. Eu vou para o intervalo, eu volto para já colocar o ouvinte em contato com o promotor de justiça Everton Aguiar. Eu volto já. Você está ouvindo a Voz do Povo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Bicicletas Rodzan, 30 anos, pedalando com você. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. Agora o agricultor já pode ficar tranquilo, pois com a parceria do Grupo César Cassol Calcário, a produção cresce e aparece. Estou falando de um calcário com excelente qualidade, que corrige o solo, valoriza o seu fertilizante e multiplica a produtividade. Ligue e comprove. 3442-8536. E pode comprar sem medo, pois o César Cassol garante. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia o empreendedor rural a tornar o seu sonho realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. De volta à Voz do Povo em seu terceiro bloco aqui nos 103.1 na capital de Rondônia,
para todo o interior do estado pela rede Antena Hits. E o amigo ouvinte que se liga na Voz do Povo pode mandar sua mensagem para a gente, 99317-2715, o WhatsApp aqui da Voz do Povo. Bom, deixa eu fazer o registro aqui. Vou ver quem está aqui conosco. O Valdemir Camilo, Teodoro, Cristian Mar, o Otacílio já registrei. Descendo a tela aqui, o Chiquinho Lopes, o Gilmar Garcia. O Chiquinho Lopes parabeniza o programa. O Gilmar Garcia, muito bom. Com a presença do Dr. Everton Aguiar, muito obrigado. E tantas outras pessoas que se ligam na Voz do Povo. Eu queria pedir a você para dar uma compartilhada nessa entrevista de hoje e, consequentemente, participar de um assunto que é palpitante do ponto de vista social e que carece muito da ação das pessoas no sentido de também se colocar. Bom, vou atender agora a Sua Excelência, o ouvinte da Voz do Povo, o Lúcio, meu ilustre Lúcio, Luiz Lúcio da Uni. Arimar, a entrevista não é uma entrevista, é uma aula. O Ministério Público tem que fazer esta aula nas comunidades. Os homens precisam ouvir isto, diz o Luiz Lúcio. Fale com ele, doutor Everton. Lúcio, tudo bem, meu caro? Obrigado pela participação. Nós temos nos esforçado para fazer isso, Lúcio. Nós temos ido em algumas comunidades, em especial, como referi agora há pouco, do Alto, Médio e Baixo Madeira. Nós temos procurado essas comunidades. No início do ano fizemos a parte de cima do Rio Madeira, agora vamos fazer a parte mais de baixo. Temos ido em alguns bairros, nós temos tentado conversar assim. Acreditamos que através do diálogo, através desse espaço de fala, chamando para conversar, buscando a conscientização, vamos conseguir multiplicadores, o que é fundamental. Encontrarmos multiplicadores para que este problema possa ser discutido em todos os ramos da sociedade. Doutor Everton, a entrevista está chegando em todos os quadrantes de Rondônia e bem recebida. Que maravilha, fico muito feliz. Olha só, muita gente ligada aqui na Voz do Povo. Como são muitos os participantes, eu pedi ao senhor para só reduzir um pouquinho a resposta, para a gente correr para adiante. Vamos ver quem está aqui conosco. Já falei do Luiz Lúcio, da Uni, está ligado na Voz do Povo. O professor Crispim Bispo está em Ji-Paraná. Professor, prazer. Cumprimenta-o pela entrevista. Dr. Everton é muito famoso aqui também em Ji-Paraná, diz ele, por causa dessa professor. Causa. E ele diz assim, essa entrevista de hoje é uma das melhores que eu já ouvi aqui em Ji-Paraná. O programa tá show. Ele cumprimenta-o por isto e diz assim, qual a possibilidade de o senhor fazer uma palestra em Ji-Paraná sobre esse tema? Toda, professor. Podemos combinar, podemos marcar, entre em contato conosco, será um prazer. Um prazer enorme estar com vocês, conversando sobre isso, buscando parceiros para esta luta tão árdua. Vamos lá então, a Marília está ligada na Voz do Povo, um abraço a Marília. Ela diz assim, a verdade é que o promotor tem razão, mas a Marília dá um caso concreto aqui. Pois não. Ela tem uma cunhada que é braba para danar, abro aspas pro braba aqui, dizendo ela que ela é muito braba, ela dá tapa na cara do irmão. E ela diz assim, o ruim é que a lei só vê a mulher, não vê o homem. Não, Marília. Explique para ela também que a lei vê o seu lado. Claro, né? Marília, claro. Deixa eu explicar. A Lei Maria da Penha é uma lei específica para a mulher vítima de violência de gênero. Essa situação que vocês nos retratam, há, sem dúvida nenhuma, uma violência doméstica, mas aqui é a mulher praticando contra o homem. O homem está desamparado de forma alguma. As mesmas proteções que tem na Lei Maria da Penha, tem no Código de Processo Penal, que são as medidas cautelares. O que deve fazer é esta vítima, no caso o homem, o marido, procurar as autoridades e buscar as medidas necessárias, porque o momento em que há um tapa no rosto, ou dele, dela, ou dela nele, a violência já chegou em casa e o respeito já se foi. Então tem que tomar uma providência. Muito bem. A Cleo está em Santa Inês, no Maranhão. Ela está de férias. Cumprimenta a mim, cumprimenta o Dr. Everton e só tem a aplaudir o trabalho que você está fazendo aí nesse programa, trazendo uma figura tão ilustre quanto o Dr. Everton para falar de um tema que realmente é delicado de falar, sobretudo de um homem falar sobre isto.
diz a Cléo, que está em Santa Inês, no Maranhão. Muito obrigado, Cléo. Forte abraço. Muito bem. O Renan está ligado na Voz do Povo aqui na Nova Porto Velho. Ele diz, você não lembrou do cantor do Piripiri, lá do meu ilustre Cláudio Nocrato? Ele diz que é Paulo Diniz. Paulo Diniz, é verdade. Tá certo. Obrigado, hein, Renan. Obrigado, um abraço. Renan. Deixa eu ver quem mais está aqui na Voz do Povo. Jean Fialho. Boa tarde, nobre Arimar. Mas por mais esse grande líder de audiência. É verdade, muitas árvores do espaço alternativo estão realmente se estragando e a questão dos ambulantes, ele realmente concorda comigo e pede providências do município de Porto Velho. A Sueli Gomes, em Porto Velho, até mesmo a delegacia da mulher já é uma violência sem estrutura nenhuma. Como é que o senhor vê isso? Pergunta a Sueli Gomes. Caríssima Sueli, desde 2003, nós ajuizamos uma ação civil pública visando o melhoramento daquele prédio. Veja bem, nós entramos com uma ação para exigir que o Estado cumpra aquilo que é obrigação dele. E até hoje, depois de inúmeros compromissos que o Estado assumiu na ação, o Estado não cumpriu nenhum deles. E agora nós pedimos à juíza que julgue a ação, uma vez que o Estado não cumpre os acordos que estabeleceu conosco dentro desta ação. Lamentavelmente, é a triste realidade que nós estamos vivendo. É importante, se me permite, que no momento em que esse processo tramitou, antes de ser pedido o julgamento, estávamos sob a égide de um outro governo. Mas o fato é que o Estado é um só, aquele que assume, herda tudo que tem. O ônus e o bônus, né? Sem dúvida. Vamos continuar a atender Sua Excelência, ouvinte do programa, Gilmar Garcia. Muito bom com a presença do Dr. Everton, parabéns. O Adão Ferreira, boa tarde, Arimar. Dr. Everton, parabéns pela entrevista. Diga ao Dr. Everton que aqui é o Sargento Adão. Sargento Adão, que prazer. Prazer falar, um forte abraço, caro amigo. A Luciana Gonçalves, boa tarde, Arimar, parabéns ao Dr. Everton. Obrigado, muito obrigado. O Adão Ferreira, o Otacílio Moreira de Carvalho, José Custódio, todo mundo ligado na Voz do Povo. Obrigado, caros amigos. Agora há pouco aqui, um ouvinte perguntou o que era uma medida protetiva. O Chiquinho Lopes, parabéns ao programa. Muito bom com a presença do Dr. Everton, diz Gilmar aqui. Deixa eu ver quem é. Adão Ferreira, boa tarde, Arimar, Dr. Everton, parabéns pela entrevista. A Luciana Gonçalves, poxa vida, onde é que está? Um ouvinte perguntou o que é uma medida protetiva, já eu acho o nome dela aqui. O que é uma medida protetiva, doutor Everton? É uma medida cautelar trazida pela Lei Maria da Penha, onde se estabelece determinadas medidas de afastamento, de impedimento de contato do agressor com a vítima. Essa medida, ela se instala antes mesmo do inquérito policial nascer. É o Sueli Gomes, fale com ela. Sueli, grande Sueli. Essa MPU, que é essa medida protetiva de urgência, foi uma inovação trazida pela Lei Maria da Penha, e que permite que as autoridades coloquem a vítima em situação de proteção, afastando o agressor do lar do casal, proibindo dele aproximar-se dela em menos de 100 metros, estabelecer qualquer contato, seja físico, eletrônico, através de redes sociais. Isso são medidas para proteger aquela mulher que está sendo vítima de violência ou na iminência de vir a sê-lo. Então, uma medida cautelar que visa isso. O que é importante, que para que essa medida seja estabelecida, não precisa que tenha processo em andamento. O Josemar Monteiro disse que é seu fã. Muito obrigado, Zé, muito obrigado. Vamos para diante aqui, quem mais está na Voz do Povo? O Jean Fialho, parabéns ao Dr. Everton, promotor. Na minha opinião, um dos motivos de tanta desavença entre famílias, o primeiro deles é a disputa patrimonial e o segundo é o interesse financeiro. O que o senhor diz ao Jean Fialho? Jean Fialho, dependendo da perspectiva, caro amigo, porque nós temos a violência muito enraizada na classe D e classe E, classe que não tem patrimônio e nem financeiro para disputar. É a classe que divide miséria. Então, a violência está em todos os campos. Concordo com você que a questão patrimonial, ela tem a sua importância. A classe A, B e C, por exemplo, elas noticiam muito menos, a notificação é muito menor, mas quando notifica, não reconcilia. As outras classes noticiam mais, mas reconciliam com mais frequência. Muito bem. O Raimundo Santana diz, doutor Everton, é muito boa essa questão da medida protetiva, mas não funciona, não chega a lugar nenhum.
Fale com o Raimundo Santana. Não, Raimundo, desculpa, funciona assim. Não é tão eficaz como gostaríamos que fosse, não resta dúvida. Precisávamos do botão do pânico, e nós fizemos, ainda 2 anos atrás, fizemos um trabalho na Assembleia para que fosse instituído o botão do pânico, um botão em que a vítima que está com o MPU pudesse acionar caso dela se aproximasse o infrator. A Assembleia aprovou a lei, mas, lamentavelmente, o governo da época resolveu vetar, achou que não era interessante isso. O fato é que ajuda sim. Mais de 500 mil mulheres já foram salvas pela MPU. Ela poderia ser mais eficaz, mas que ela seja mais eficaz, precisa que o Estado faça mais da sua parte. A Ana do Tancredo Neves ligou para a Voz do Povo, mandou mensagem para nós e diz: doutora Eva será candidata à Prefeitura de Porto Velho para lutar por nossas causas, diz a Ana do Tancredo Neves. Ana, eu não tenho isso em mente não, Ana. Eu pretendo continuar trabalhando no Ministério Público, é a minha carreira, é a minha vocação. Eu não tenho isso em mente não, querida. Vamos ver, então. Muito obrigado pela lembrança, pela deferência. O Zé Ricardo ligou para a Voz do Povo, que entrevista, hein? Parabéns, muito obrigado. O doutor Pedro também está cumprimentando o doutor Everton, a mim. Muito obrigado. Obrigado. A Elivane está em Rolim de Moura, ligada na Voz do Povo, muito obrigado. Um abraço, Elivane. O Wilson Pereira está em Alvorada do Oeste, ligado na Voz do Povo, muito obrigado. Deixa eu só registrar aqui qual é a sintonia que ele está lá das rádios do interior, que é para prestigiar meu ouvinte do interior. Alvorada do Oeste, ele está na rádio 98.3. Vamos ver quem mais está aqui conosco. O Juraci Correia está em Cacoal. Em Cacoal ele está na rádio 96.5. Forte abraço, Juraci. Olha, Cacoal está paradinho, diz ele aqui, nos sinais. Muito obrigado. O programa Muito Voz obrigado. do Povo. Muito obrigado. O Inácio Costa. O Inácio está em Ariquemes. Alô, Ariquemes. Ariquemes está na 103.9. Eu estou agora viciado na Voz do Povo. Poxa, que bacana. Olha que maravilha, muito obrigado. O meu amigo José Lacerda, esse promotor é dos meus. Muito obrigado, Zé Lacerda. Vamos para adiante aqui. Quem está mais na Voz do Povo, doutor Geraldo Tadeu. O doutor Everton tem um trabalho extraordinário na questão da violência contra a mulher. Muito obrigado, doutor Geraldo. Eu vou para o intervalo. Eu volto com o último bloco do programa, o programa chegando em todos os quadrantes de Rondônia, registrando aqui o Isvaldo Flamengo, muito boa essa entrevista. O Isaías Gomes, boa tarde, sempre admiro o posicionamento do promotor Everton Aguiar. Obrigado. A Luciana Gonçalves também se ligou, já, Luciana, eu registro você. Eu vou para o intervalo, eu volto com o último bloco da Voz do Povo, eu volto já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Bicicletas Rodzan, 30 anos, pedalando com você. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia o empreendedor rural a tornar o seu sonho realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Agora o agricultor já pode ficar tranquilo, pois com a parceria do Grupo César Cassol Calcário, a produção cresce e aparece. Estou falando de um calcário com excelente qualidade, que corrige o solo, valoriza o seu fertilizante e multiplica a produtividade. Ligue e comprove.
3442-8536. E pode comprar sem medo, pois o César Cassol garante. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A Voz do Povo. Apresentação Arimar Souza de Sá. Estamos de volta com o último bloco da Voz do Povo, a sua tribuna popular, todo dia ao meio-dia no seu rádio, segunda a sexta-feira, trazendo sempre um assunto de interesse comum. Hoje, o tema é violência contra a mulher, com a presença do promotor de justiça Everton Aguiar, que trabalha nessa área de defesa da mulher. Já vou registrar muita gente que se ligou na Voz do Povo aqui, mas agora há pouco a Roseli mandou um áudio para nós, doutor Everton viu no intervalo. Ela, abre aspas, ela fala mais ou menos de um sujeito que não aceita o fim da relação e o sujeito é casado com a filha dela e chega em casa quebrando tudo, força ela ao sexo e uma série de outras situações. E ela não sabe mais o que faz. E ela gostaria de saber o que eu faço, doutor. Roseli, nós estamos aí, você nos trouxe um caso de violência doméstica explícito. O que você precisa mal fazer... instalado, né? Exatamente. Mal está instalado. Está instalado. Aí tem que tomar providência com urgência, porque essa violência só cresce. Ela tende a crescer e chegar a níveis muito graves. Precisa fazer. Você pode ir na DEAN, se não quiser, pode ir no Ministério Público, falar comigo pessoalmente. Durante o dia todo, nós temos pessoas treinadas para recebê-la. Você pode usar o Disque 180 ou 127 do Ministério Público. Esses 4 meios você pode buscar imediatamente. Nós vamos ajuizar a MPU para determinar o afastamento dessa pessoa do lar e a manutenção da distância dessa pessoa da vítima. Mas, por favor, Roseli, faça isso com urgência. Isso é fundamental. Por favor. Bom, vamos para adiante aqui. O Isaías Gomes, te ligou na Voz do Povo, admira muito o seu posicionamento, Isaías. A Luciana Gonçalves... Obrigado, Isaías. A Luciana Gonçalves, hoje o nosso estado precisa avançar na implantação de mais delegacias especializadas. Muitos casos, a delegacia não funciona 24 horas, diz a Luciana. Não funciona. Aquela ação que nós entramos também visava esse atendimento, mas lamentavelmente até hoje não conseguimos. Se não 24 horas, pelo menos que tenha plantão, mas é de vital importância que a mulher vítima possa ser atendida por um corpo de profissionais especializados na matéria. Muito bem. O Luiz Gonzaga diz, doutor Everton, é muito difícil ser homem. As acusações sempre são muito falsas. Muitas das vezes a mulher inventa com ciúme ou qualquer outra situação e acaba ferrando o sujeito lá. É o Luiz da Esperança da Comunidade. O que o senhor diz aí? Luiz, isso é fato. Não é tão recorrente. A estatística mostra que o número de denúncias falsas não é tão grande, mas ela existe. Essa denúncia falsa é aquilo que se chama de síndrome da mulher de Potifar. Para esses casos, a lei é extremamente rigorosa. Eu mesmo já processei algumas mulheres dessa situação. Chega no fórum com uma história de violência e depois nós descobrimos que aquilo não é verdade. E a mulher sai processada por denunciação caluniosa. É amor não correspondido. Exatamente. A pena vai de 2 a 8 anos. Então, as mulheres que agem desta forma são responsabilizadas criminalmente por denunciação caluniosa. É a síndrome da mulher de Potifar. A professora Maria, do Jardim Eldorado, está na Voz do Povo, ligou para a gente e diz: Arimar, eu não concordo com 100% do que diz o doutor Everton. Muitas mulheres que se utilizam dessa lei para provocar os homens. Exemplo, o neto dela sofre com a esposa. É que ela própria se machuca. Ela o enfrenta, sabendo que a lei está ao lado dela. O irmão da professora sofre também. A mulher sai para beber, volta tarde para casa, não faz nada em casa, e quando ele reclama, ela bate no rosto dele,
sabendo que é protegida pela Lei Maria da Penha. Manda abraço a mim, retribua a gentileza, só se reporte a professora. Professora, agora há pouco falamos sobre isso. As denúncias falsas são apuradas com rigor. Está no artigo 288 do Código Penal, denunciação caluniosa, e as penas são altas. Mas, nesses casos, nós temos o quê? O respeito que já se foi. É de vital importância que se rompa esse ciclo. Não há por que manter uma relação tão tóxica como essa. Se a relação de ela bate na cara dele, sai de casa, chega, nada faz, por que manter uma relação como essa? A manutenção dessa relação vai levar seguramente a uma tragédia. Então precisa tomar uma atitude e colocar um fim nessa história. O Eduardo Manuel está na Voz do Povo. O Eduardo é religioso. Ele diz assim: Arimar, fale para o Dr. Everton que o problema é espiritual. São pessoas sem Deus no coração. Se o homem e a mulher tiverem Deus no coração, quando o problema aparecer, eles criam uma forma de se acalmar e não brigar nem se matar. Fale com o Eduardo. Eduardo, eu concordo que é importante ter sim Deus no coração, é importante ter os princípios do Cristo dentro de si. Mas nós temos um número considerável de violências em todos os ramos da sociedade, inclusive dentro de igrejas evangélicas, igrejas católicas, ou seja, então não é simplesmente ir à igreja, é importante, você falou muito bem, é ter Deus no coração. Ter Deus no coração é ser norteado pelos princípios cristãos. Isso sim, do amor ao próximo, do respeito, isso sim é fundamental e eu concordo com você plenamente. A Marileia se ligou na Voz do Povo, um abraço a Marileia. A Marileia está no município de Jorge Teixeira, ligadinha na Voz do Povo. Ela está no município, ela está em Teobroma, ligado na região ali de Jorge Teixeira, muito obrigado. O João Carlos, Arimar, boa tarde, eu estou aqui em Jaru, ligado na Voz do Povo, muito obrigado. O professor Francisco Matias, parceiro aqui da Voz do Povo, cumprimento, o doutor Everton, está adorando a entrevista. Muito obrigado, professor, prazer. Vamos para adiante aqui. O José Machado está ligado na Voz do Povo, está aqui na capital. Parabéns, a entrevista está ótima, estou gostando muito. Muito obrigado, José. O meu amigo Alberto Paraguaçu está no Rio de Janeiro, ligado na Voz do Povo. Paraguaçu foi aqui, Paraguaçu, foi do Ibama, exatamente. Né? Forte abraço, ligado Paraguaçu com a gente aqui. O doutor Salmin, cumprimento pela entrevista. Muito obrigado. Muito obrigado. O meu amigo Roberto Gutierrez está em Ji-Paraná, ligado na Voz do Povo, na Rádio Ji-Paraná. Ele está através da Rádio 95.7, ligadinho na Voz do Povo, muito obrigado. O Hélio é um mecânico, ele está debaixo do carro, lá fica debaixo do carro, lá mexendo bacana, no carro, com o telefonezinho ligado na Voz do Povo. Obrigado. Mandando abraço. Muito obrigado, da mesma forma. Bom, o meu amigo Otair Calado está em Vale do Anari, ligadinho na Voz do Povo. O João Carlos Ribeiro foi secretário de Planejamento do governo do Ivo Cassol, está ligado com o Vental também. Otair Calado, grande amigo. O Otomar Nascimento está ligado em Ariquemes, um abraço. Odair Calado, parabéns pelo programa. Fala para o doutor Everton que eu estou em Porto Velho e preciso falar com ele. Quer conversar? Opa, vamos marcar, será um prazer. O Carlos Venâncio também se ligou na Voz do Povo. Bom, vamos para adiante aqui. Quem mais está ligado na Voz do Povo aqui? O Ronaldo Pereira está em Candeia de Jamari. Candeias está paradinho, ligado nesse momento no programa. Ronaldo, obrigado. Eu agradeço a gentileza. Vamos ver quem mais está aqui. O Luiz Gonzaga. O Luiz Gonzaga está ligado no bairro Nacional aqui. Aqui no Nacional, nós estamos almoçando, estamos com o radinho do lado, só ouvindo a sua entrevista. Bom almoço, Luiz. E esse promotor é daqueles que a gente realmente pode confiar. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos para adiante aqui. O José Guimarães, ele tem um caso concreto na família. Por favor. O filho dele tem 18 anos e a esposa dele tem 17. E ele, aspas, porque ele diz, vivem quebrando pau. Eu já me meti no meio, mas não adianta. Eles se amam e se arrebentam. E o que o senhor pode dizer aos dois que se amam e se arrebentam? O nome dele, desculpa. O Zé Guimarães. Zé Guimarães. Existem algumas coisas que são incompatíveis. Por exemplo, amor e violência são incompatíveis. Não há como se amar e se agredir tanto, se espancar tanto. Aí é uma relação adoecida. Esses dois jovens precisam de uma atenção, precisam de um tratamento. Talvez a convivência deles não seja a melhor opção.
mas precisam se cuidar, porque não há como fazer com que o amor conviva com a violência. O Elinei Nascimento manda abraço ao doutor Everton. Obrigado, Elinei. Vamos para adiante aqui, já estamos no finzinho do programa, muita gente ligada na Voz do Povo. O João Bernardo está em Cachoeiro de Itapemirim. João Bernardo. João Bernardo é colega nosso lá da Faro, viu? Exatamente. Está ligado na Bacana. Voz do Povo, está em Cachoeiro. Prazer. Diga ao doutor Everton que eu continuo com a mesma admiração de Muito sempre. obrigado. Cachoeiro de Itapemirim é terra de Roberto Carlos. Cara de Roberto Carlos, terra do Exato, rei. Maravilha, terra Que do rei. maravilha. Onde está chegando o programa, rapaz? Que maravilha. Boa tarde, aqui é a Lúcia Pereira. Doutor Everton, tem alguma história para contar sua, na juventude, que aconteceu fatos assim? Eu, na sua vida, já aconteceu fato de briga de marido e mulher, como é que o senhor conduziu? O senhor responde se achar que deve conduzir, responder. Na minha vida pessoal, não, em casa não tenho, de verdade não tenho. Já vi muita coisa, já presenciei muita Fala coisa. na juventude, roubo de juventude. Mas não tenho. Vamos para adiante aqui. O Juliano Pereira, tá ligado na Voz do Povo. O programa de hoje foi o melhor programa que você já fez, Alimar. Põe isso na sua cabeça. Olha, o programa foi excelente, muito obrigado aí. O Diderson Gima, essa situação da Maria da Penha é um caso sério, meu Deus. Todos os dias violência contra a mulher. Está registrado aqui, é o Diderson Gima. Admiro o doutor Everton. Muito obrigado. De fato, é crescente, preocupante. Precisamos enfrentar esse problema, amigo. O Luiz Gonzaga, tá ligado na Voz do Povo, ele está aqui no centro de Porto Velho, está trafegando no carro dele, diz o seguinte: quais são os números que o senhor tem aí de violência? Porto Velho, Rondônia. Porto Velho, vamos lá. Vamos falar de feminicídio. Feminicídio, em 2016, nós tivemos 15 feminicídios. Em 2017, nós tivemos 10. Caiu um pouco. Já em 2018, nós tivemos 12, voltou a subir. Hoje, 2019, nós já temos 12 até 30 de julho. É um número considerável. Processos criminais. Processos criminais tramitam hoje 8.448 processos criminais nas 2 varas de violência doméstica. Dá para mensurar mês isso, não? Não, eu tenho o número global. Global, né? Inquérito policial, nós temos um número já passando também de 3 milhares. Temos as MPUs até final do mês passado, 1.268 MPUs tinham sido ajuizadas. Então vejam que são números significativos, números que são crescentes e são significativos. Por isso que nós estamos, lamentavelmente, no 4º lugar do ranking dos estados mais violentos em relação à mulher e, para piorar, o 3º estado que mais estupra a mulher no país. Lamentavelmente. Doutor Everton, chegamos ao final do programa, o papo ia até amanhã de manhã, né? E, Arimar, estar com você, com os seus ouvintes, estar com o povo de Rondônia, é muito bom, a satisfação é muito grande. Eu sou rondoniense e fico muito feliz quando posso falar para o povo da minha terra, e em especial quando você franqueia os seus microfones, que é esse espaço de fala. Obrigado, e o pedido que deixo é que todos nós, homens e mulheres, todos nós tenhamos o sentimento de pertencimento com a causa da violência contra a mulher. É um problema que assola a todos. Muito obrigado, até a próxima. Eu agradeço também. Registrando que a minha amiga Isabel vai ter uma posse como vice-presidente do Rotary em Porto Velho. Me cumprimenta, será no dia 14, me cumprimenta aqui, cumprimenta o programa, eu agradeço a gentileza dela, está feito o registro. Amanhã eu falo um pouco mais, tá bom, Isabel? Registrando a presença do Natan Ribeiro, que chegou agora, da Odete Cavalcante. Tem mais alguém aqui? Fechando o programa? O Elinei, já falei do Elinei, que manda abraço aí. Muito obrigado a todos pelo prestígio da audiência, a todos nós, a continuação desta tarde. Muito feliz. Até amanhã, se Deus quiser. Termina aqui a Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente. A Voz do Povo. De volta amanhã, meio-dia. A Voz do Povo. Oferecimento. Colégios Classe A. Fazendo da educação a ponte para o sucesso. Rodzan. Há 30 anos pedalando com você na estrada. rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. E dfmnews.com.br. Portal de notícias da Rede Antena FM. A Rádio Católica no coração da gente. Caiari 103,1 FM.